ouvintes da Rádio Educadora, a rádio que educa. O programa O Braço Direito, mais um sábado entrando na casa de todos vocês. Feliz sábado para todos. Mais um sábado chegou. Estamos mais uma vez. A nossa turma do Help Fumo. Durante essa semana que nós passamos em Fortaleza, nós sempre ficamos com aquele pensamento em todas as pessoas que estão participando do grupo de apoio anti-tabaco. E nessa terça-feira, dia 15, às 18 horas, estaremos na Sindulfo Chaves, concluindo exatamente aqueles 2 filmes que estão sendo apresentados a todos os participantes do Help Fumo, uma cortesia e um patrocínio do programa O Braço Direito. Quarta-feira, agora 16, vamos estar passando o filme lá no Espinho. E ainda chamar atenção para a turma de Quixeré. Aquelas pessoas que moram em Quixeré e que querem parar de fumar, podem se dirigir à rua Joaquim Moreira, falar com o senhor Souza, aí na casa do Catavento. Nós estamos com planos de sortear 2 kits pelo telefone aqui da Educadora durante o nosso programa, o kit anti-tabaco do Help Fumo, que é composto por um livro e pelo medicamento que gargareja e faz com que você não sinta mais prazer na tragada da nicotina. Fique atento conosco, que nós informaremos a vocês sobre esse sorteio. Help Fumo. Tem alguém na sua família, tem alguém na sua casa que tem desejo de parar de fumar, de vencer o hábito da nicotina? Nos procure e fala conosco. Nós temos um grupo multidisciplinar que vai exatamente motivar a sua força de vontade. Vai trabalhar com a sua força de vontade para você conseguir falar. Decidi parar de fumar. Você realmente está decidido parar de fumar? Nos procure. Help Fumo pode lhe ajudar. Nós sempre temos dito isso a todos vocês. E mais uma vez a gente repete. Rua Sindulfo Chaves, número 20, número 71, Help Fumo. O programa New Start, ele está sendo desenvolvido numa forma de um seminário educativo por intermédio do rádio, indo à casa de todos vocês. Esse seminário, ele trabalha com os 7 remédios naturais que o nosso Criador deixou na natureza. Programa de sábado passado nós falamos sobre a contemplação. E hoje o programa também está relacionado com esse assunto, porque hoje nós queremos falar sobre a nossa mente. O que seria a nossa mente? Na ciência criacionista, nós explicamos que existem as 3 faculdades da natureza humana: mente, corpo e espírito. A mente controla o homem todo.
ela rege o homem. Nossas ações, quer sejam boas ou más, elas originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os nossos amigos e irmãos. Todos os órgãos físicos do nosso corpo são servos da mente. E os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, eles dirigem os movimentos do mecanismo vivo da nossa maquinaria. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo e assim é de inestimável auxílio na resistência às enfermidades, no fortalecimento do nosso sistema imunológico de defesa, o nosso sistema que é o nosso exército, os nossos soldados. A mente precisa ser controlada, pois exerce ela uma poderosíssima influência sobre a saúde. Qual é a relação entre mente e saúde? Como é que deve ser a saúde relacionada com as três faculdades que o nosso Criador fez, mente, corpo e espírito? Qual é a importância da nossa mente na nossa saúde? Nós queríamos levantar aqui 2 pontos de análises quando se refere à mente. Se a mente tem que controlar o nosso corpo nessa relação mente, corpo e espírito, nessa relação harmoniosa, aonde o nosso ser precisa ter harmonia para buscar saúde, para buscar felicidade e bem-estar, consequentemente, a mente está controlando o espírito e o corpo. O nosso corpo não pode ser subjugado. O nosso corpo não pode subjugar a mente. A mente não pode ser escrava do corpo. É o corpo que tem que servir à mente. O apóstolo Paulo exatamente alerta, ele como era o homem da lei, um advogado, ele conhecia bem, ele compreendeu bem a questão das leis físicas que Deus nos criou. Ele fala que o nosso culto tinha que ser um culto racional, um sacrifício vivo, dando a entender que a nossa mente é que contempla, com a nossa mente é que nós vamos servir ao nosso Senhor que nos criou. Se tem que existir essa relação entre Criador e criatura, na criatura que o Criador fez, ele deixou uma das faculdades para comandar as outras e assim, essa harmonia, trazer uma boa comunicação entre os céus e o planeta Terra, entre o Criador e a criatura. Se a mente está controlando o nosso corpo e o nosso espírito, e é na mente que nós podemos nos comunicar com o nosso Criador, então nós temos que deixar essa mente preparada para a sua atividade, para o seu trabalho, para que venha desenvolver o melhor
que ela pode desenvolver no curso do ciclo vital do ser humano, no curso do desenvolvimento e na formação do caráter desse cidadão. A mente, ela ocupa um papel na formação do caráter do ser humano, um papel de comando, de controle, um papel energizante, um papel de domínio. É um sacrifício vivo, racional, que é solicitado nas cartas aos romanos, porque os romanos viviam mais pela emoção e não pela razão. E tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer pela razão e não pela emoção. Quando nós fazemos algo racionalmente, há uma convenção do conhecimento e uma conversão a essa verdade. Só é possível haver a convicção e a conversão se nós trabalharmos o lado racional do ser humano. E muitos planos hoje não conseguem ter uma eficácia na aplicabilidade, porque se trabalha mais o lado emocional do que o racional. E quando o Criador criou o homem à sua imagem e à semelhança, ele pôs um grande destaque de todos os outros seres que ele havia criado, que era exatamente por intermédio da mente humana, o homem viesse a dominar tudo que ele havia criado aqui no planeta Terra. O que nós estamos fazendo com a nossa mente? O que nós estamos fazendo com a nossa mente? Qual o alimento que nós estamos dando para a nossa mente? O que a nossa mente está desempenhando? Se a mente precisa comandar as outras faculdades da natureza humana, qual é o alimento que nós estamos dando para a nossa mente, para esse comando? E qual é o trabalho que esse comando está se fazendo? O primeiro ponto que nós poderíamos colocar aqui em pauta para refletirmos e analisarmos juntos é a relação de como o corpo afeta a mente. A mente tem que comandar o corpo, mas se o corpo estiver mandando substâncias que não fazem com que chegue um sangue bom na mente, imagine o que vai estar acontecendo com essa mente que está recebendo um sangue ruim proveniente de artigos ruins que caem na circulação humana, que o próprio homem, por decisão própria, vai e coloca para dentro mediante o seu corpo. E assim essa relação entre corpo e mente vai se travando no nosso dia a dia. O que você está mandando para a sua mente mediante o seu corpo? O que o seu corpo está colocando para a sua mente? Qual é o alimento que você está dando para a sua mente?
A nossa mente ela tem que receber um bom sangue, uma boa circulação. Para quê? Para que ela possa estar num estado o melhor possível para se comunicar com o seu Criador e com os seus semelhantes. E para desenvolver o seu trabalho, da qual foi destinada, da qual está aí para ser executado. Você está alimentando sua mente com o quê? Eu tenho sempre pensado em 2 artigos alimentares que trazem prejuízo ao sangue e com isso traz prejuízo também para a sua mente. São 2 artigos. Dois artigos usados muito na sociedade moderna. O que você tem dado para a sua mente? Nossa mente tem que comandar o nosso corpo. E a gente tem visto que o uso da carne do porco e o açúcar tem trazido muito prejuízo para a sociedade moderna. Por que, Dr. Carlos Cavalcante? Com que bases científicas você está colocando ao ar, dizendo que nossa mente precisa de um sangue bom, um sangue o melhor e o mais puro possível? E agora é nos dito que a carne do porco e o açúcar tem trazido muito prejuízo à sociedade moderna e ao ser humano do 3º milênio do ano 2002. Primeiro, o açúcar, ele era uma especiaria. Ele não era usado em grandes quantidades como hoje, mas em pequenas quantidades. E eu tenho em mãos aqui uma pesquisa feita nos laboratórios da Universidade de Loma Linda, que mostrou-se que cada glóbulo branco, os nossos linfócitos, tem a capacidade de destruir ao nosso exército 14 bactérias. Mas se a pessoa usar o equivalente a 6 colheres de açúcar por dia, essa capacidade de destruição de uma célula do nosso sistema de defesa, do nosso exército, que é o nosso sistema imunológico, que são os nossos linfócitos, os glóbulos brancos, essa capacidade de destruição das bactérias cai para 10. A célula normalmente destrói 14, mas com 6 colheres de açúcar ao dia destrói 10. Com 12 colheres, destrói só 5. Cai mais ou menos aí para menos de 1/3. Para 1/3. Para 1/3 da sua capacidade de defesa. Nós temos uma célula no nosso organismo que se chama linfócitos. E eles trazem defesa para o nosso organismo. E o açúcar faz com que eles fiquem fracos. Eles não conseguem mais defender com tanta força que eles defendiam, porque o açúcar impossibilita, traz fraqueza para eles. Então o açúcar é exatamente aquele que pode estar nos trazendo prejuízo se você tiver na sua casa um grande uso do açúcar. Um refrigerante contém 6 colheres. E você veja que com 6 colheres de açúcar, a capacidade de destruição da nossa célula de defesa, o glóbulo branco, o linfócito, cai 30%. Se você tomar 2 refrigerantes, isso é gravíssimo. Uma fatia de torta tem 12 colheres, e quando você come 12 colheres de açúcar por dia, essa capacidade ela cai para quase 70%. Uma
célula de defesa do seu organismo, meu ouvinte da Rádio Educadora, a rádio que educa aqui no programa O Braço Direito. Uma célula sua de defesa tem capacidade de destruir 14 bactérias. E se você comer uma fatia de bolo que contém aproximadamente 12 colheres de açúcar, você vai diminuir. Fatia de torta de limão, não de bolo, desculpe. Um sorvete cremoso equivale a 24 colheres. E aí, os seus linfócitos não podem mais destruir nenhuma bactéria. Você vai ficar desprotegido. Por quê? Porque o excesso do uso de açúcar fez com que a sua imunidade, o seu sistema de defesa, os seus linfócitos baixarem, diminuírem e assim não tivessem mais força e atividade para lhe defender e para combater a própria degeneração celular e também todos os micro-organismos que são nocivos ao nosso corpo. Segundo o relatório apresentado pela Organização Mundial de Saúde, o excessivo consumo de açúcar poderia provocar numerosas manifestações de caráter humano, tornando os indivíduos antissociais, deprimidas e insuportáveis. Olha aí, segundo o Dr. Halsted, o excesso de açúcar torna a pessoa irascível e induz o marido e a mulher a brigarem, chegando a provocar, inclusive, muitas separações matrimoniais. Durante anos, o estudioso juntou numerosas provas para sustentar sua tese. Seu relatório está sendo avaliado agora por um comitê de cientistas que estabelecerá a verdade entre a relação açúcar e casamento. Será que o açúcar destrói o casamento? Você está em crise conjugal? Não é excesso de açúcar aí na sua refeição, aí na sua casa? O açúcar, ele trava a maquinaria viva. O açúcar embota as faculdades neuronais. O açúcar, ele traz exatamente uma excitabilidade depois de uma depressão. Com isso vem uma irritação no organismo devido à fermentação dispéptica que o açúcar causa no estômago e assim transmitindo para o seu sangue, levando todas essas irritabilidade mediante as fermentações que caem no sangue. E esse sangue contaminado, esse sangue sujo pelo excesso de açúcar, irritado, ele chega em todas as suas células e aí começa a fazer a sua ação destrutiva. Primeiro diminui toda a sua defesa, você fica susceptível a gripes, a resfriados, susceptível a infecções, as dores e depois também vai em cima do seu humor. Que humor que você tem? Você sabia que quando nós falamos de mente, nós estamos falando, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de funções principais e ação de cérebros. Você sabe que tem o sistema nervoso autônomo, é responsável pelo coração, pela respiração, pela digestão. Ele está num plano mais baixo, ele é tipo uma função C, lá embaixo da pirâmide. A função B são as coordenações motora e as percepções, que é visão, fala. Isso aí está num plano de funções cerebrais B, é a segunda parte da pirâmide, mas o topo da pirâmide, a parte A, são as altas funções da mente, como inteligência, razão, convicções e as convicções morais e religiosas. É nesse plano
É nesse plano que nós estamos falando. As mais altas funções da mente, aquelas funções principais do nosso cérebro, como inteligência e razão, e as nossas convicções, os princípios morais e religiosos que nós temos como os princípios e convicções para nós mesmos, que regem as nossas condutas, são essas três faculdades nobres da mente que nós queremos chamar a atenção para que, quando o sangue está fermentado ou poluído, ele pode distorcer ou atrapalhar a sua inteligência, a sua razão ou as suas convicções morais e ou religiosas. Você tem convicções? Você tem razão? Você tem uma inteligência? São essas funções que um sangue poluído, um corpo que não tem condescendência, um corpo que não é refreado com relação aos apetites e às paixões, faz com que leve sangue não puro, sangue não bom, sangue ruim para a sua mente. Essa relação corpo e mente, como o corpo afeta a nossa mente, nós chamamos a atenção para isso. Nós devemos preservar o nosso corpo para que o nosso corpo venha a afetar nossa mente de uma maneira agradável e construtiva, a nível de inteligência, a nível de razão e a nível de nossas convicções. E o primeiro fator que nós aconselhamos aqui no nosso programa educativo para a saúde, o primeiro fator que nós orientamos, o primeiro fator que nós advertimos é para o excesso do uso do açúcar na nossa sociedade moderna. Nosso alimento tem que produzir um bom sangue para que o nosso sangue possa afetar, nutrir, possa estimular, fortalecer a nossa mente da melhor maneira possível. Um outro fator que também nós poderíamos comentar aqui, fora a alimentação, e que na alimentação nós citamos o uso da carne do porco e também o excesso de açúcar, nós poderíamos citar aqui também como o corpo afeta a mente, a ociosidade. Quantas pessoas não vivem ociosas e com isso o corpo entra num estado de letargia, de paralisação, que faz com que as faculdades começam a se enferrujar, a se paralisar. Então nós temos que exigir um trabalho manual de nossos filhos. Nossos filhos têm que ser educados no trabalho manual da jardinagem, da limpeza do quintal, da arrumação da casa, do conserto das coisas que vão se deteriorando dentro do nosso lar, dentro de nossa vida. Outro fator que também faz com que o corpo afeta a mente é o banho. Muitas pessoas não tomam banho e faz com que a mente começa a criar sujeira dentro dela. Aí você não começa a ver mais a limpeza que tem que ter na sua vida. Nós temos que ser mais aciados. Nós temos que ter mais uma limpeza dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e dentro de nossas roupas. Nossas ruas, à frente da nossa casa, não pode ter lixo não. Nós não podemos deixar acumular lixo nas nossas esquinas não.
E nós não podemos só esperar pelo caminhão de lixo, porque muitas vezes o caminhão do lixo passa e nós é que estamos colocando lá. É uma questão educativa. Outro ponto muito interessante também é a questão dos estimulantes e do repouso. Há um desequilíbrio hoje na sociedade moderna relacionado com estimulantes e repouso. O homem passa a se expor mais em situações que faz com que o corpo dele se estimule e, consequentemente, vê uma estimulação também ao seu estado mental, do que um estado de repouso. Outra questão interessante que também o corpo pode afetar a mente é a regularidade de nossas refeições, e o programa O Braço Direito está sendo muito educativo e muito explícito nesse ponto, que nós devemos comer nas horas certas, nós não podemos estar beliscando. E esse beliscamento, essa irregularidade nas refeições, essas alimentações, esses lanches entre as refeições básicas, faz com que o corpo entre num desgasto e num excesso de trabalho, fazendo com que a mente também não seja suprida. Então, nós temos que ter uma regularidade, nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que dar um trabalho para o nosso corpo. O nosso corpo ele tem que ter um descanso, um trabalho, uma regularidade, um equilíbrio. E o nosso corpo ele tem que se alimentar de uma forma o melhor possível para assim produzir um sangue bom para a nossa mente. Qual é o trabalho da mente? Depois que essa mente está alimentada, depois que essa mente está vindo com boa relação com o seu corpo, presta atenção. Nessa relação entre as três faculdades que Deus criou, mente, corpo e espírito, a sua mente tem que comandar. Todavia, o seu corpo não pode afetar a sua mente com coisas destrutivas, ele tem que afetar com coisas construtivas. Tudo bem? Então, depois que existe essa relação, esse equilíbrio, depois que nosso corpo já propiciou o melhor para a nossa mente, e a nossa mente ela já está bem alimentada, e agora, qual é o trabalho que a mente vai desenvolver? Ela não tem que comandar o corpo? E para ela comandar o corpo, ela tem que mandar informações para todas as células do nosso corpo. E todos os nossos tecidos e todos os nossos órgãos recebem informações de nossa mente. E a nossa mente comanda o nosso corpo. Então nós temos que informar, nós temos que mandar informações, energias positivas e construtivas. As nossas imaginações e os nossos pensamentos, ela tem que ser construtivos. As pessoas têm que produzir uma atividade mental que faça com que a sua mente venha produzir uma força elétrica, que faz com que o seu corpo venha resistir às enfermidades, venha aguentar o seu trabalho físico.
A sua imaginação tem que ser uma imaginação fértil. A sua mente tem que estar num estado de exercer uma imaginação mais próxima do real da sua própria vida, para com que você venha a se sentir agradável e feliz. E assim os nervos do seu corpo, mediante o comando cerebral, venha a transmitir para todas as suas células e a parte do seu corpo, as partes do seu corpo, coisas agradáveis, pensamentos nobres, frutos que venham a encher a sua casa. Nós não podemos ter pensamentos descontentes. Nós não podemos ter uma mente desassossegada. Nós não podemos ter uma mente descuidada, sobrecarregada. Muitas doenças têm como origem a mente. Uma mente ansiosa, sobrecarregada, afeta seriamente o corpo. Então nós não devemos ser levados ao desespero. Nós não podemos perder a nossa confiança. Nós temos que exatamente fortalecer a nossa faculdade mental no conhecimento, no raciocínio, na razão, e com isso produzir uma confiança em nossa mente para que ela melhore a nossa saúde. Nós devemos ter uma compreensão mais forte e mais clara. Nossa mente tem que estar em conexão com a verdadeira rocha, a rocha eterna. A nossa confiança tem que ser como uma rocha. E veja que para nós aumentarmos a nossa confiança, até mesmo o exercício físico nós temos que praticar. Fazer o bem também libera grandes forças positivas. O prazer de fazer o bem anima o espírito. E essa vibração, ela é mandada para todos os órgãos de nosso corpo. Você já notou fisionomia diferente nos homens? Certos homens têm uma fisionomia benevolente, animada, uma fisionomia alegre. No semblante exprime uma elevação moral de espírito. E em outros, nós sabemos o que nós encontramos. Então nossa mente tem que estar tranquila. Tem que ter amor, esperança, alegria. A fim de que nós tenhamos saúde perfeita. Nosso coração, nossa mente tem que estar cheia de esperança, de amor e de alegria. E a gente só consegue isso mediante a confiança, a tranquilidade. E como a nossa mente veio para desempenhar a função aqui no nosso meio, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa comunidade, nós temos que fazer o bem para que a nossa mente seja desviada de nós mesmos e seja direcionada para fazermos grandes benefícios para nós e para o nosso próximo. Nós podemos embelezar mais a natureza do que destruir. Isso depende da nossa maneira de nós vermos, de nós pensarmos. Mediante hábitos é que a gente ganha, perde
enfraquece ou fortalece a nossa faculdade mental. E você veja que a nossa mente está relacionada com nós mesmos, com o nosso domínio próprio, com nossa força de vontade. Veja que a nobreza de espírito, a gentileza nas ações, traz com que o seu corpo seja fortalecido. Quando você faz o bem para o próximo, você está sendo fortalecido e você adoece menos. Qual é a relação do egoísmo com a enfermidade? Qual é a relação de você querer tudo para você? A nossa mente, ela tem que ser uma mente tranquilizadora. E nós temos que arrumar condições para ela trabalhar o mais adequada possível para um bom desenvolvimento. Qual é a nossa resposta, Dr. Carlos? Como é que a nossa mente afeta a nossa saúde espiritual? Você sabe que todo o conhecimento e o desenvolvimento tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nós volvamos, ou para o mundo físico, intelectual, espiritual, no que quer que contemplamos, fora a mancha, a limpeza, a sujeira, qualquer ramo de investigação, qualquer propósito sincero de chegar a alguma verdade, a alguma inteligência, você sabe que a gente sempre se depara com a mente humana colaborando em comunhão com a mente divina. Aí o finito se une com o infinito. E essa comunhão é que traz o equilíbrio entre o corpo, o espírito e a alma. Então nós temos um corpo, uma mente, um espírito. Nós temos essas três faculdades que regem a natureza humana. Nós sabemos que dessas três faculdades é a mente que vai comandar as outras duas. Então existe uma relação entre a mente e a saúde física e a mente e a saúde espiritual. Nós sabemos que é por intermédio do nosso sistema nervoso central que o planeta Terra se comunica com os céus, então tem que ser um culto racional. Nós não podemos nos emocionar para nós desenvolvermos o nosso melhor papel na nossa sociedade e assim formarmos o nosso caráter, que é aquilo que nós vamos levar para toda a nossa vida, para toda a eternidade. Nós estamos em plena formação do nosso caráter, por isso que nós somos de uma nação cristã, porque nós acreditamos que o modelo de formação de caráter para qualquer ser humano foi o caráter de Cristo. Então, sempre nós temos citado o exemplo do grande médico, nosso mestre, aquele que ensinava, que curava e que pregava, aquele que atingia as três faculdades do ser humano, mente, corpo e espírito, porque quando você educa, você está trabalhando com a mente das pessoas. Quando você cura, você está trabalhando com o corpo das pessoas. E quando você prega, você está trabalhando com a parte espiritual da pessoa. As três faculdades são atingidas exatamente por aquele método evangelístico, aquele método de cura que o grande médico, o enviado, o Filho do Homem, o unigênito, mostrou aqui no planeta Terra pelas suas próprias mãos e pelas suas próprias palavras. Em São Mateus, capítulo 4, versículo 23, Jesus percorria toda a Galileia pregando nas sinagogas, ensinando e curando todas as enfermidades. Mente, corpo e espírito, igreja, escola e hospital.
o ministro, o médico e o educador. O profissional da área de educação, o profissional da área de saúde e o profissional eclesiástico. Esses três ramos sendo a base de toda a sociedade. Mente, corpo e espírito. Educar, curar e pregar. As três faculdades do ser humano que Cristo trabalhou. E nós, criacionistas, seguimos esse método que foi o método que Cristo usou. Nós temos que trabalhar com a mente das pessoas, com o corpo das pessoas, com o espírito das pessoas. E assim nós estaremos trabalhando com toda a natureza humana. Estaremos trabalhando com todo ser humano. Qual é o alimento que você está dando para a sua mente? Qual é o trabalho que sua mente está desenvolvendo? Sua mente está comandando o seu corpo? Você deixa você ser guiado pela razão? Você está fazendo exatamente um caráter formado nas bases racionais do sacrifício vivo? Parabéns! Corpo e espírito. Mente, corpo e espírito. As três faculdades. A mente controlando o seu corpo. Qual é o trabalho que a sua mente está fazendo? Qual é o alimento que a sua mente está recebendo? São alimentos que vão produzir um sangue puro, bom. É um trabalho digno. São ações boas, são palavras bonitas, são pensamentos nobres. São pensamentos de alegria, é uma força vital, é uma confiança, é aquela esperança, é o amor que nutre em sua mente. Ações, palavras, pensamentos que saem do seu cérebro e vão percorrendo todas as sinapses nervosas, vão percorrendo todos os seus nervos e vão entrando no coração, no fígado, no pulmão, no rim, na retina. O que você está recebendo agora nesse momento? São pensamentos dignos,
Você está pensando trabalhar para uma obra nobre? Você pensa no seu Criador e nos seus semelhantes? Programa O Braço Direito, todos os sábados, com os nossos ouvintes da Rádio Educadora, a rádio que educa. O programa O Braço Direito está aqui com vocês, transmitindo a todos o seminário New Start, que é o seminário que trabalha com os elementos da natureza que o nosso Criador deixou para servir como fonte de cura aos habitantes do planeta Terra. Com Help Fumo, o Braço Direito, com programa multidisciplinar de apoio terapêutico ao tabaco. E no programa de hoje, nós estamos desenvolvendo o estudo da saúde mental, da importância de nossa mente, a relação que tem o nosso corpo e a nossa mente e a nossa saúde espiritual. O que tem a ver com aquilo que nós colocamos no nosso corpo e o nosso corpo leva para a nossa mente? Todo médico deve levar os pacientes a fixar a atenção ao Criador. Nós, como profissionais da área de saúde, não podemos fazer com que a mente de vocês, paciente, ouvinte, seja direcionada para nós, para o Dr. Carlos Cavalcante, não. Nós temos que direcionar a mente de vocês para o nosso grande médico. Assim, ele vai despertar-lhe a consciência, vai fortalecer a sua confiança, vai aliviar o seu sofrimento e fazer com que a sua vida tenha momentos mais agradáveis do que ela vem tendo. Vem fazer com que, mediante esse tratamento, você prolongue a sua vida e você pode chegar aonde você nem esperava. Você sabia que nos grandes hospitais aonde existe o capelão, ou aquela pessoa responsável para fortalecer e amparar a saúde espiritual dos pacientes, aquele hospital, ele tem o menor índice de dias de internamento, as pessoas passam menos dias internadas do que nos outros hospitais, as pessoas se reabilitam mais rápido. Por quê? Porque nesses hospitais está tendo a experiência de se tratar a natureza humana, o ser humano como um todo, numa visão holística, vendo o corpo, a mente e o espírito. O que a sua mente está fazendo com o seu corpo e com o seu espírito? Qual é a relação entre a sua mente e o seu corpo? Qual é a relação entre a sua mente e o seu espírito?
No princípio, o homem era reto, o homem foi criado com uma mente perfeitamente equilibrada, sendo o tamanho e a força de todos os órgãos perfeitamente desenvolvidos. O nosso primeiro pai, Adão, quando saiu das mãos do Criador, era um tipo perfeito de homem. Cada uma das suas qualidades de sua mente achava-se bem proporcionada às qualidades que nós citamos, que nós estamos trabalhando com ela, que são a inteligência, a razão e as nossas convicções. Aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento a plena comunhão em acordo com as leis. As grandes leis que governam o mundo da natureza, as coisas espirituais, são controladas por princípios igualmente certos. Os meios para determinado fim têm de ser empregados, se é que se hão de alcançar os resultados desejados. A todos nós tem a sua obra, de acordo com a sua habilidade. É pela educação e pela prática que as pessoas devem ser habilitadas a enfrentar qualquer emergência que possa surgir. E é necessário um planejar sábio para colocar cada um em sua própria esfera, para que possa obter uma experiência que o faça apto para assumir responsabilidades. O que nós estamos fazendo com a nossa mente? O que nós estamos fazendo com a nossa mente? Qual é o trabalho que nós estamos dando para a nossa mente? Qual? Papai do céu, o nosso Criador preparou a nossa mente para o melhor. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim faz me transformar. O poder do amor
sábado para todos e até sábado que vem.